Fala família, Grupo Atenas, eu tô aqui junto com o Daniel, que é psicólogo, para falar um pouco sobre paternidade, já que a gente está numa data próxima, né, dos Dias dos Pais, e a gente quer improvisar aí alguns vídeos falando sobre paternidade, as causas que a ausência de paternidade acarreta na vida, né, dos filhos ali, do menino, da menina, e a gente quer bater um papo sobre isso, tentar conscientizar a galera de que ser pai não é o que muita gente quer pintar, tentar conscientizar a galera de que ter um filho não é a mesma coisa que ter um bichinho de estimação. Existem uma série de situações que a gente precisa observar. E eu tô aqui com o Daniel. Daniel, obrigado. E vamos falar um pouquinho sobre paternidade. Comece aí se apresentando e se você quiser introduzir o assunto já, a importância de você ter um pai presente, não só fisicamente, mas emocionalmente numa casa, como isso faz com que as crianças ali cresçam com uma estrutura sólida. Bom, sou Daniel, sou psicólogo cognitivo-comportamental, gosto muito dessa dinâmica, principalmente de desenvolvimento humano, adolescência, e isso pega muito, né, quando a gente fala de paternidade, sobre ausência ou presença na adolescência. Eu gosto sempre de falar que paternidade é relacionamento, e relacionamento, né, sei lá, se a gente fosse mais simples possível, é relar um no outro, é estar em contato, é trocar energia, é ser presença. Então não tem como ser pai só no registro, embora isso já seja uma grande conquista para muita gente. Não é só ter talvez um rótulo, sou pai ou tenho um filho, mas é de fato trocar experiências, trocar vida. Quando eu sou pai e eu educo um filho, eu estou contribuindo com a sociedade, eu estou contribuindo com aquela vida, mas eu também estou me transformando, eu também estou buscando talvez me consertar, ou oportunidades melhores de fazer melhores escolhas na vida. Quando eu olho para um filho, por exemplo, que fez algo parecido com o que eu fiz na infância e agora tem a chance de, se você fizer desse jeito, acho que talvez fique mais fácil. Então, quando eu penso em paternidade, e a gente fala das teorias também, a gente está falando muito desse desenvolvimento humano, principalmente do suporte, da referência, de como ser um adulto. É lembrar que se pra gente é difícil ser pessoa que já tem o mínimo de noção, né, de sociedade, noção de relacionamentos, de família, de, enfim, socialização, muito mais difícil para alguém que está nessa início de formação pessoal, né? Então a infância, ou propriamente a adolescência, que é quando você tem que definir aquilo que é seu e aquilo que é dos seus pais, ou aquilo que é do teu pai. Então imagina essa ausência, o quanta falta não fará, né, para quem vai precisar dessa referência. E quanta falta já não faz, como você falou. Não é só uma falta física, é uma falta emocional. E isso eu gosto de dizer também, que a gente cresce no afeto, a gente cresce no amor, a gente tem uma tendência atualizante ao bem. Então todos nós, cercados de boas relações e de, sei lá, uma família completa com pai e mãe, a gente tem uma chance de ser, sim, um ser humano melhor. Você falou uma parada que eu acho interessante, né? Você falou que muitas vezes o adulto ele pode de certa forma, achar na criança, né? No cuidar, no encaminhar, enfim. E esses dias eu tava vendo um vídeo de um produtor de conteúdo, o Felca, que ele é gigantesco aí, tem um monte de seguidor e tal. E ele tava fazendo um vídeo sobre ele colocou o título e usou um termo que é adultização, que é quando os pais eles projetam aquilo que muitas vezes não conseguiram nas crianças, só que isso queima uma série de etapas que a criança muitas vezes não está pronta para isso. E aí tem até uns casos mais extremos de sexualização, umas coisas bizarras que aí já entra numa esfera criminal. Mas qual que é o impacto disso na psique da criança, né? Ela não está, de repente, totalmente formada para lidar com aquele tipo de exposição, porque as redes sociais a gente sabe que elas têm um nível alto de toxicidade, né? A galera que tá ali não tá nem aí se você tá bem, tá mal, ela fala mesmo, enfim, é uma terra que muita gente pensa que é uma terra sem lei. Qual que é o impacto disso na criança, né? Eu trazer ela para esse contexto adulto, sendo que ela não tem todas as esferas, até da sua própria psique, caráter, enfim, o seu ser social formado, assim. Hoje a ciência psicológica, né, e as outras ciências humanas, a gente já fala de adolescência até 25 anos de idade. Então, quando a gente está falando do quê? É um problema. A gente está falando do amadurecimento do sistema nervoso.
do cérebro. Então, aqui, né, na parte frontal do nosso cérebro, é a parte da tomada de decisão, do raciocínio, né, de você saber ali fazer uma boa avaliação de conduta. Então, a gente ainda aos 25 anos pode estar cometendo muitas falhas por falta desse mau desenvolvimento. Então, a ausência, né, ou a interferência dos pais, ela vai atrapalhar ou vai dificultar ainda mais esse desenvolvimento natural ou esse desenvolvimento que seria o mais esperado possível. Quando a gente fala de repente você acertar o que você não conseguiu fazer na vida do outro, não é de fato interferir na vida, mas é de repente fazer esse suporte, né, de repente propor um caminho mais assertivo. Conduzir a criança para uma escolha e não impor para ela. Exato, eu gosto sempre de trocar aquela coisa do deveria por eu gostaria, né? Quando a gente fala de paternidade, e aí talvez a gente falasse de paternidade mais saudável, a gente diminuir esse impacto de você deve ser isso, você deve ser aquilo, mas, pô, como seu pai, eu te amo, eu quero o teu melhor, eu gostaria que você talvez pudesse ser isso, eu gostaria que talvez você pudesse fazer aquilo. E aí você cria, então, esse suporte sem criar essa barreira de moldar alguém à sua própria forma, à sua própria imagem. E aí a gente diminui, por exemplo, esse impacto da resistência, porque a gente tem esse efeito do adolescente, ele não pode ser uma cópia do pai, então ele fatalmente vai querer fazer muitas coisas inversamente. Então eu vou querer ser muito diferente do meu pai para encontrar quem sou eu, né? Então às vezes quando o pai, por exemplo, fica muito nessa questão de você deveria, você ainda aumenta essa tomada de decisão que não está tão amadurecida, né? Porque a gente está falando então desse desenvolvimento, e aí ao invés de entender aquilo e acolher como uma proposta, um suporte, eu olho aquilo como uma rixa, como uma briga pessoal, como uma provocação, e aí eu faço exatamente o que o meu pai não quer e o que eu também não quero às vezes, e isso também cria um distanciamento entre os dois, né? Então é quando a gente não valida o que a criança, o adolescente ou o teu filho talvez por não se tratar e ter várias coisas que você não conseguiu ser e agora você quer interferir também nessa vida que não é sua, né? Mas que você acompanha. Você deveria encaminhar, né? E você tem algum dado, você tem alguma forma de quantificar, assim, com números mesmo, ou algo assim aproximado, do impacto da falta de um pai presente numa casa em relação a crime, em relação a deveres e direitos na sociedade, a colocação no mercado de trabalho, escola, etc. E aí, se você já quiser introduzir também, para a gente encaminhar para o final aí, a gente está abordando muito o lado da criança, mas e o lado do adulto? Porque hoje em dia parece que existe um incentivo para o pessoal não ter filho mais, né? E como que a cabeça do adulto fica? Porque às vezes eu converso com muita gente fala, não quero ter filho. Eu tenho um amigo que tem 30 anos e não quer ter filho. Como que é a cabeça desse adulto? Então, quando a gente fala de paternidade, a gente está falando dessa referência. O que é referência? É um modelo. E todos nós caminhamos para isso. Então, quando a gente tem uma ausência de paternidade, a gente tem uma paternidade ali que às vezes o pai é presente, mas o caráter é falho também. Então, se eu estou tendo um modelo de pai com esse caráter, eu também me aproximo aí de um caráter mais difícil, eu estou falando de criminalidade, por exemplo. E aí a gente está falando de situações conflitantes, por exemplo, como as drogas, onde muitos jovens, principalmente meninos, principalmente da realidade brasileira, de favela, que a gente está falando de bairros mais distantes, onde você pode ter aquela personificação do pai que não tenho na minha casa em um traficante ou em alguém que me dá essa devida atenção, esse devido suporte. Então, a gente tem um perigo, né? Tanto na evasão escolar, então as crianças e os jovens que deixam de estudar porque vão se adultizar. Então eu vou me tornar responsável por uma responsabilidade que deveria ser de um outro adulto que não está ali comigo no dia a dia. Emocionalmente falando, a gente tem outras questões como insegurança pessoal, insegurança nos relacionamentos, então na falta de comunicação,
no medo de descobrir a vida, de experimentar boas escolhas. Então, sabe, eu não consigo aproveitar uma oportunidade de emprego em outra cidade porque eu sou exatamente inseguro e preciso estar aqui sempre na minha zona de alívio. Então, o pai por instinto, o homem é mais desbravador. Então o pai, ele dá também essa sensação de não, vamos lá, vamos descobrir, ou vai lá, se acontecer alguma coisa eu tô aqui. Então essa falta, essa negligência, ela é complicada no âmbito social por essa questão, né, da criminalidade, da violência contra a mulher. Então se eu tenho um pai, por exemplo, presente, e eu nunca vi o meu pai batendo na minha mãe, dificilmente na vida futura, talvez eu faça isso por uma impulsividade, mas por hábito, não, porque eu não vi, eu não cresci assim. Então a gente diminui aí os casos de violência, de feminicídio, ou o inverso, se eu vi o meu pai batendo na minha mãe, fatalmente quando eu começar a namorar, eu vou achar a coisa mais natural meter a mão na cara de uma menina que está comigo, assim, por qualquer coisa. Então, falando de lei, falando de criminalidade, de futuro ou de trabalho, né, hoje a gente vê na clínica jovens que não sabem o que fazer no futuro, porque às vezes não tem essa identificação.